convidar você novamente a abrir em Jó, no livro de Jó, o último capítulo, capítulo 42, Jó 42, os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta a você. Você conhece a Deus? Essa é a pergunta que eu quero fazer, mas eu quero que você reflita sobre ela. Porque há uma grande diferença, irmãos, entre conhecer sobre Deus do que conhecer a Deus. Então eu quero lhe perguntar novamente: você conhece a Deus? Porque conhecer a Deus é se aproximar, é como que um filho deitando sobre o peito do pai e podendo ouvir o coração do pai, poder compartilhar de momentos íntimos, de estar junto, de um abraço querido, poder sentir os braços do pai lhe envolvendo. Um filho assim sente do pai, uma filha assim sente do pai e da mãe. Conhecer a Deus é ter essa intimidade com o Senhor. E talvez você me pergunte: pastor, mas nós não vemos Deus fisicamente, como que nós podemos então sentir o abraço do Senhor? Querido, esse sentimento é um sentimento espiritual que sobrepassa, que vai além do físico. É um sentimento e um abraço que envolve a nossa alma, que envolve o nosso espírito, que nos traz uma paz indescritível, uma paz que não é possível em nenhuma instância humana, em nenhuma instância do poder governamental que seja. Nada pode nos trazer uma paz, ou essa paz que Deus pode nos dar. À medida em que nós nos envolvemos com Ele, à medida em que nós conhecemos ao Senhor, à medida em que nós caminhamos com Ele. Portanto, querido, essa pergunta ela é por demais importante que você a responda para a sua vida. Você conhece a Deus? Esse também é o nosso tema, é o tema do nosso ano. Aqui na Presbiteriana Plenitude de Miguel Pereira, nós estamos trabalhando esse tema: conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E estamos então buscando gerar uma intimidade com o Senhor, porque não há como nós anunciarmos as coisas de Deus e anunciar a Deus para as pessoas se nós não conhecemos. Como nós vamos testemunhar daquilo que nós não sabemos? Ou como nós vamos apresentar aquele que nós não conhecemos? É necessário então que nós tenhamos esse conhecimento. É necessário que nós ultrapassemos essa instância e as barreiras de um comportamento cristão físico, temporal e de certa forma local, quando nós então puramente frequentamos o templo, puramente frequentamos uma igreja e nos tornamos então frequentadores de igreja. Assim também tem vários clubes que têm seus frequentadores. Nós não estamos aqui para sermos frequentadores de igreja, nós estamos aqui para sermos filhos de Deus, cristãos por natureza, cristãos em essência, adoradores em espírito e em verdade. E é isso que eu quero te convidar a refletir nessa noite. Nós temos então visto, irmãos, que muitas pessoas elas acabam por conhecer sobre Deus, mas não entendem a diferença que é conhecer a Deus. Jó, no final do seu livro, relata e faz essa sua confissão de fé. O capítulo 42 inicia com essa confissão de fé de Jó, quando ele então relata: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Note a diferença que há, note a diferença que há. E eu digo para você, a história de Jó, que é uma história belíssima, ela inicia com a apresentação de Jó sendo um homem temente a Deus, muito rico, dono de muitas terras, muitas posses, um homem com filhos e filhas e uma esposa que o amava, amigos. Era um homem feliz, tinha tudo.
Mas aí Satanás, diz o texto bíblico, entra na presença de Deus e diz que Jó só adorava a Deus porque ele tinha todas essas coisas. Daí então Deus, conhecendo quem era Jó, colocando então Jó à prova, permite que Satanás tire todos os bens, mas não toque na saúde. E aí isso acontece, da noite para o dia, Jó perde tudo, perde seus bens, perde seus filhos, e ele então cai em choro, porém não nega ao Senhor. Satanás vai à presença de Deus novamente e diz: mas ele tem saúde, se a saúde dele for tocada, se ele perder a saúde, ele vai te negar. E Deus então permite que Jó, ou que Satanás então atormente Jó na saúde. Isso acontece. Jó então fica doente, chagas e mais chagas chegam à vida dele, todos lhe abandonam, ele fica à margem da sociedade, à margem da vida, à margem da rua, mas mesmo assim ele não nega ao Senhor. E ao final, né, no auge do seu sofrimento, ainda antes do final, no auge do seu sofrimento, Jó, ele faz um relato, ou uma frase que marcou a história, e que eu gosto muito dessa frase, quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que no final se levantará vitorioso sobre a terra. É a certeza de que, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar de tudo que a gente tem vivido, nós temos um Deus que nos ama e que está vivo. Nós cantamos: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Daí então, essa certeza Jó tinha no auge do seu sofrimento. Mas o texto que nós lemos relata já o finalzinho do livro, quando ele então percebe que o que ele conhecia de Deus, na verdade era acerca de Deus. Eram conhecimentos teóricos, conhecimentos pautados em estudos, em livros, ou em relatos, em histórias, mas que Jó ainda não tinha tido essa experiência com Deus. E de fato eu entendo que Satanás foi um instrumento nas mãos de Deus, e toda a história de Jó, ela existe para mostrar e provar que Jó não tinha esse conhecimento, essa intimidade, mas que então passou a ter essa intimidade, essa proximidade. É como um filho que deita no colo do pai, descansa seguro, tranquilo, que está em casa. E é muito bom nós podermos ver isso. Jó, ele então diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Experiência, conhecimento. Querido, conhecimento, ele pode ser adquirido de forma teórica, nas academias da vida, nos cursos de teologia, nas universidades, nos seminários. Nós podemos adquirir esse conhecimento. Mas o conhecimento que Jó viveu aqui, que a Bíblia relata, é um conhecimento que transforma a nossa vida, não apenas informa, mas transforma a nossa vida. Note, um exemplo muito interessante nas Escrituras é do querido e amado apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus. Todos conhecem a história. Caso você não conheça, eu vou dizer: o apóstolo Pedro era um homem iletrado, de pouco estudo, era um pescador, um homem de certa forma rude no seu trato, na lida das coisas. Era um homem que não tinha muito traquejo das conversas, era um homem bruto, um homem rude, um homem sem muito conhecimento teórico das coisas. Porém, esse homem era um homem extremamente apaixonado por Cristo Jesus, apaixonado por Deus, um homem que se envolveu completamente, se envolveu com o Senhor a ponto de se tornar o grande pregador, o grande Pedro, após a subida de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus e a sua ascensão ao céu. Pedro então, reunido com os outros discípulos, ele na festa de Pentecostes, ele faz uma pregação, um relato
que demonstra um conhecimento de Cristo Jesus e de Deus que os livros não podem trazer, que as academias não podem trazer, que os seminários não podem de certa forma trazer, mas que só se tem com proximidade, experiência, convivência com Deus. É esse conhecimento que a Bíblia nos convoca a ter. Essa experiência com Deus, essa proximidade com o Senhor. Pedro era aquele que havia estado com Jesus, como está lá em Atos 4:13. Todos reconheciam ele, reconheciam isso nele. Ele havia estado com Jesus. Ele conhecia de conviver, ele conhecia de ouvir diretamente de Jesus. De saber, de conhecer quando Jesus estava bem ou quando não estava, quando estava cansado, quando estava animado, quando estava triste, quando estava feliz. Ele sabia porque ele convivia. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu livro Paixão e Piedade, ele fala uma coisa interessante. Ele diz o seguinte: olha, há muitos pastores pregando sermões bíblicos, doutrinas ortodoxas, mas seus sermões estão secos e sem vida. Essa é uma verdade, querido. Eu acrescento aqui as palavras do reverendo Hernandes, que há muitos cristãos, ele cita os pastores e pregadores que pregam, né, doutrinas ortodoxas, sermões bíblicos, mas sem vida, secos. Eu digo mais aí, vou além, dizendo que há cristãos que vivem uma vida seca, sem vida, uma vida cristã que não traz o brilho, né, a alegria da presença do Senhor Jesus. É necessário, irmãos, que nós entendamos que estar numa igreja, que frequentar um culto, que assistir uma live, por si só, não faz a diferença, mas o que faz a diferença é crer em Jesus como Senhor e Salvador, é responder ao convite, ao chamado da palavra do Senhor, do Evangelho, e dizer: sim, eu quero Jesus, eu quero viver com Ele, eu quero seguir a esse Deus maravilhoso. Dizer como Paulo dizia: o viver para mim é Cristo, e quando eu morrer, a morte para mim é lucro, mas o viver é Cristo, é estar com o Senhor, é viver para Ele, é cumprir o seu chamado, porque alegria verdadeira só existe na presença do Senhor. Alegria verdadeira só existe quando nós estamos no centro da vontade do Senhor. Irmãos, lá Pedro, em sua segunda carta, também nos fala algo muito interessante acerca do conhecimento. Na sua segunda epístola, ele nos exorta a buscar junto da fé a diligência e a virtude. E na sequência ele então ele diz para nós associarmos tudo isso ao conhecimento. Olha lá, 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 5 e 6, ele diz assim: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e virtude, a vossa fé à virtude, e com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade. Destacando apenas o conhecimento aqui que ele cita, que nós devemos associar a fé à virtude, com a virtude o conhecimento. Esse conhecimento aqui não é um conhecimento intelectual, esse conhecimento aqui é um conhecimento experimental, é um conhecimento que só se adquire quando se vive, só se adquire quando se experimenta, só se adquire quando você está junto, andar, caminhar, viver. E é isso que ele está dizendo aqui. A palavra de Deus diz que pelos frutos nós seremos conhecidos, né? Pelos frutos nós vos conhecereis. E também é importante entender que há uma grande diferença daqueles que conhecem a Deus acerca do que os livros dizem e do que para aqueles que conhecem a Deus, de viver.
Note comigo e fale se não é verdade isso, querido. Quando você conversa com alguém que de fato tem experiência, que tem vivência, que anda com Deus, que conhece a Deus e não sobre Deus, quando você conversa com uma pessoa dessa, ainda que ela não tenha estudo, ainda que ela não tenha participado das grandes universidades da vida, existe ali uma ligação muito. A conversa é boa, a conversa é gostosa, a gente aprende, a gente quer estar com essa pessoa, quer ouvir ela falar, porque há algo diferente daquela pessoa que conhece intelectualmente sobre Deus para aquela que conhece experimentalmente Deus, que viveu com Deus. Há uma diferença. Voltando ao livro de Jó 42, 5 e 6, o texto diz que eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso, olha o que o versículo 6 diz: me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Queridos, quando nós então conhecemos a Deus, temos esse contato experimental com o Senhor, de experiência, a primeira coisa que acontece conosco é uma transformação interior. O meu eu, ele é esvaziado. Eu percebo que por mim mesmo não sou nada, que por mim mesmo não posso nada, que na verdade, como Jó diz aqui, me arrependo no pó, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Porque tudo que somos, tudo que fazemos e tudo que podemos, tudo que temos, vem do Senhor. Sem o Senhor, é tudo vaidade, vaidade de vaidades, como disse o sábio Salomão. As coisas ficarão aqui. Eu posso ter uma bela casa, posso ter um belo carro, você pode ter aí dinheiro para fazer viagens, claro, quando nós voltarmos da quarentena, né, quando sairmos da quarentena, você pode ter, como diria o Rebanhão, uma casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, mas se você não tem a Cristo, ao Senhor Jesus, nada disso pode te levar a uma felicidade eterna e uma alegria eterna. Nada disso te leva ao céu. Um dia a morte, que é uma realidade para todos nós, alcançará você, e o que você fará do que você tem? Mas quando você tem Deus, você tem a vida, você tem tudo. Você deita tranquilo a sua cabeça no travesseiro e dorme. Você sabe que o amanhã será o melhor de Deus para você, porque o amanhã pertence a Deus e você vive o hoje para Deus, como Paulo dizia: o viver para mim é Cristo. Quando nós então temos essa experiência com o Senhor, há uma transformação interna. O meu eu é diminuído para que Deus seja exaltado em mim. E as pessoas começam a perceber isso em você, querido. Há uma automática e normal evangelização à medida em que você tem experiência com o Senhor, à medida que você vive com Deus. Pastor, mas como é que eu faço para ter experiência com o Senhor? Você precisa orar, você precisa ler a palavra do Senhor, você precisa estar na presença do Senhor, em comunhão com os irmãos, você precisa se deixar ser conduzido por Deus, você precisa em todas as suas ações buscar a orientação do Senhor. Talvez as decisões que você tenha tomado em algumas ações de sua vida não seriam essas se você tivesse de fato colocado isso e pesado na balança de Deus. É necessário que você se entregue completamente ao Senhor, a fim de você viver dias melhores. O texto vai relatar no finalzinho que Deus restaura tudo a Jó, e Deus dá tudo em dobro. Em dobro, Deus aceita. Olha que interessante, no versículo 9, o finalzinho do versículo 9 do capítulo 42 de Jó, diz assim: eu, o Senhor,
aceitou a oração de Jó. Irmãos, ter experiências com o Senhor, ainda que vividas em meio a provações, a tribulações, nos faz viver dias melhores. E é melhor estar no meio da provação e da privação, da tribulação, junto com o Senhor, na presença de Deus, do que estar repleto de bens, ouros e prata, sem o Senhor. É melhor passar no vale da sombra da morte com Deus, porque Ele está lá, a sua vara, o seu cajado nos protege e nos consola, do que estar em caminhos alargados e bonitos sem a presença do Senhor. Porque os caminhos alargados e bonitos, a vida tranquila sem Deus, leva ao abismo, leva à morte eterna, leva à perdição. Mas ainda que vivamos e passemos pelo vale da sombra da morte e vivamos dias de tribulação com o Senhor, o final é certo, é a vida, é a eternidade, é a alegria para sempre com o Senhor. Esse é o convite de Deus, essa é a palavra do Senhor, essa é a boa nova do Senhor. Viva para Deus e você viverá eternamente. Interessante que Deus ainda nos abençoa com dias excelentes. Por vezes nós vivemos dias difíceis, mas como hoje pela manhã eu postei nas redes sociais, há sempre um novo dia. E esse novo dia é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele, porque Deus preparou um novo dia para nós, e sempre haverá um novo dia para você e para mim. Lembre-se disso, com o Senhor sempre haverá um novo dia. O sol da justiça sempre se levantará em nome do Senhor. Irmãos, que Deus abençoe sua vida, que você possa ter, e essa é a minha expectativa, possa ter entendido o que o Senhor tem dito a nós nessa noite. Que é necessário que nós conheçamos a Deus, de vê-lo, né? De os nossos olhos contemplarem a glória do Senhor, né? E tem uma canção, não sei se o Luciano sabe tocar essa canção. Eu quero ver a glória do Senhor hoje aqui, sabe, Luciano? E botei ele numa enrascada que ele está pensando ali. Mas se não souber, tudo bem, vamos tocar outra. Tem perigo, pastor. Eu quero ver a glória do Senhor. Como é que é aquele corinho? Isso, esse aí mesmo, Luciano. Se não der para tocar, a gente toca outro, amém? Mas o importante é que você entenda que mais do que conhecer sobre Deus intelectualmente, é importante que você conheça a Deus. Ah, pastor, então quer dizer que eu não preciso estudar, que eu não preciso ler a Bíblia, que eu não preciso participar de cursos, participar de treinamentos bíblicos? Não é isso, irmão, por favor, não entenda, não é isso que eu estou dizendo. É muito importante, muito saudável e recomendado que você estude a Bíblia, que você procure conhecer, que você leia livros, que você participe de cursos. É fundamental, é importante isso, porém, esse conhecimento intelectual sem essa intimidade com Deus, de nada serve. É isso que eu estou dizendo aqui, de nada serve. Conheça o Senhor, de viver com Ele.